Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o funcionamento do CLP PIC 40 com o programa instalado do elevador montacarga para ter 4 pavimentos. Nesse programa as saídas terão as seguintes funções: subir, descer, freio, desaceleração, fechaduras do primeiro, segundo, terceiro e quarto pavimento. E se vocês instalarem uma placa de expansão, poderão fazer a iluminação dos botões do primeiro, segundo, terceiro e quarto pavimento. As entradas terão as seguintes funções: fim de curso do primeiro pavimento, segundo, terceiro e quarto. Na sequência vão ter os botões de chamada do primeiro, segundo, terceiro e quarto pavimento. A entrada 9 vai servir para fazer a desaceleração do primeiro pavimento, quando tiver essa função. A entrada E10 vai ser para colocar o fim de curso de porta fechada de cabine. Entrada 11, os fins de curso das portas de pavimento. E a entrada E12 seria a entrada para automático e manual. Ok? Bom, agora vamos demonstrar o funcionamento dele, né? Eu vou apertar o botão de reset aqui e ele acendeu desaceleração, freio e descer, porque não tem nenhuma das 4 entradas de fim de curso estava acionada. Então, quando você resetar o sistema, ele busca o térreo, né? O primeiro pavimento. Então, se você apertar aqui o fim de curso do quarto pavimento, ele desligou a desaceleração e entrou a alta velocidade, porque ele detectou que ele está longe do térreo, né? Aí ele vai descer até chegar no fim de curso de desaceleração do térreo, do primeiro pavimento. Quando ele chegar, ele vai acionar novamente a desaceleração, e quando acionar a entrada 1, a cabine para e acionou a fechadura do primeiro pavimento. Agora eu vou fazer como ele tinha eu tinha apertado o reset. Assim que ele chega no térreo, ele liga e desliga todos os botões de chamada, só para indicar que se todos eles estão se não tem nenhuma queimada, né? Agora eu vou fazer um chamado pro segundo, terceiro e quarto pavimento. Vocês observaram que acendeu aqui os botões de chamada respectiva para cada pavimento, e ele ligou a subida e liberou o freio. Então aqui, esse programa aqui, ele está programado com desaceleração. Então a cada pavimento ele vai precisar 2 pulsos em cada pavimento para ele parar. Então no primeiro pulso, eu vou dar o primeiro pulso. Dei o primeiro pulso, entra a desaceleração, e no segundo pulso ele para. Acionou a fechadura. Agora ele vai aguardar para atender o próximo chamado. Pronto. Liberou o freio e está subindo novamente. Ele vai sair do segundo pavimento. Pulsei uma vez, entrou a desaceleração. Pulsei a segunda, ele para, aciona a fechadura da porta e agora está indo pro quarto chamado. Libero o fim de curso do terceiro, pulso uma vez o quarto e desacelera, pulso novamente, ele para. Ok? Agora eu vou explicar o funcionamento manual dele. A entrada E12, quando você desligar ela, as entradas 5 e 6 vão passar a funcionar como
subida manual e a outra descida manual. Então eu vou apertar aqui a 5, está descendo manualmente, a hora que eu solto ele para. E a subida, tanto a subida como a descida, ela sempre vai estar no modo de desaceleração, em baixa velocidade. Tá? Então se eu apertei aqui a E5, ela desce, e a E6 ela sobe. Ela não estava subindo aqui porque a entrada 4, que era do último pavimento, estava acionada. Então ela não iria subir mais do que ela já estava. Agora eu desacionei a entrada 4, ele liberou para subir. Então a 6, né? A 6 é para subir e a 5 é para descer. Ok? Agora eu vou demonstrar o que acontece se falhar um sensor de pavimento, né? Então eu vou apertar aqui, vou colocar ele em automático, ele vai descer até buscar o térreo. Buscou. Então toda vez que você sair do manual e entrar no automático, ele vai buscar o térreo e vai fazer como se ele tivesse resetado. Agora eu vou fazer uma chamada no terceiro pavimento. O normal seria ele sair aqui do térreo e chegar no segundo pavimento antes de chegar no terceiro. Só que eu vou pular o sensor do segundo pavimento simulando que ele falhou e já vou direto no do terceiro pavimento. Eu acionei, tá vendo que eu acionei e ele já está descendo. Por quê? Porque ele detectou que falhou o sensor do segundo pavimento e está descendo novamente para buscar o térreo. Então aí ele chegou no térreo e ele vai resetar quando chegar no térreo. E após o reset, ele vai começar a piscar o botão do pavimento que falhou o sensor. Entendeu? Então assim, se falhar, que no caso falhou do segundo pavimento, porque ele passou pelo segundo e só acionou o do terceiro. Se tivesse isso acontecido com o terceiro e com o quarto, ia acontecer a mesma coisa. Então ele ia piscar, ele pisca exatamente o sensor que falhou. Ok? Aqui eu já fiz um chamado e entre um pavimento e outro o elevador tem um tempo para chegar, né? Se ele ultrapassar o chamado, vocês observaram que ele desligou aqui e começou a piscar os pavimentos 1 e 2 ao mesmo tempo. Então quando ele estiver piscando a saída dos botões do primeiro e segundo pavimento, da forma como que está acontecendo agora, isso daí vai estar indicando que o elevador ultrapassou o tempo para ele chegar naquele determinado pavimento. Então ele vai parar a cabine e vai ficar piscando desse jeito, tá? O padrão desse tempo a gente manda com 250 segundos. Se o cliente souber o tempo que leva entre um pavimento e o outro, ele pode, na hora que ele for fazer o pedido, ele falar qual que é o tempo, que a gente já pode mandar esse tempo gravado, ok? Para ele não necessariamente precisa ficar com 250 segundos, porque 250 segundos, na maioria dos casos, o tempo é muito alto, ok? Bom, nesse vídeo nós vamos apresentar a programação do monta-carga para 4 pavimentos. Em relação ao vídeo anterior, a única coisa que foi feito foi a inversão das fechaduras, que agora está nessa posição e anteriormente ela estava nesta posição.
E os botões que antigamente estavam na placa de expansão, ela foi para a placa principal, ok? Mas o funcionamento é exatamente o mesmo do anterior. Então, quando vocês forem pedir o monta-carga, naquele vídeo anterior, vocês devem pedir através dessa descrição aqui, o final FFF. Então vocês podem pedir com desaceleração ou sem desaceleração. E na versão dessa configuração de saída aqui, o final vai estar como B1, B2, B3 e B4. Também com desaceleração e sem desaceleração. Ambos os softwares, como eles são idênticos, quase que idênticos, né, fora essa diferenciação da saída, vocês podem pedir, se vocês tiverem, né, o tempo que a cabine demora entre um pavimento e outro, você pode pedir antecipadamente quais são os ajustes de tempo que vocês vão utilizar, ok? Até mais.